Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Vindcast, o podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia. Eu sou o Bira. E nós estamos aqui recebendo uma convidada extremamente especial, que tem uma agenda muito concorrida, mas que conseguiu abrir um espacinho para estar aqui com a gente, a psicóloga e nossa amiga Roberta von Zuben. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Espero que eu responda, as perguntas, e que seja de bom grado, para os nossos ouvintes e que seja de muita utilidade também, Com certeza. Legal, muito obrigada, certeza. Roberta. Não se esqueça, você que nos assiste, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar os vídeos e de seguir a gente também no Instagram e no TikTok. Iniciando aqui agora o nosso bate-papo de hoje, nós vamos ter, ao invés do nosso tradicional devocional, hoje nós temos algo diferente, né, Bira? Sim, Patrícia, nós vamos cantar, passar a palavra de Deus para vocês de forma cantada, que é uma bênção. E aí a gente preparou uma música aqui, não sei se todos, quem conhecer, canta com a gente, né, Patrícia? Isso. A Roberta também, Roberta, essa aqui é muito bonita, essa música, dos Vencedores por Cristo. E ela diz assim: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, em nome de Jesus, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Bira. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse episódio do Pod Vindcast, nessa gravação, Obrigado, Senhor. com essa equipe tão abençoada e com a nossa querida convidada Roberta. Que o Senhor possa abençoar esse momento, que o Senhor possa abençoar as vidas de todos aqueles que estão nos assistindo, que nos acompanham, e que essa nossa conversa possa ser muito edificante e falar aos corações de todos os ouvintes e de nós que estamos aqui no estúdio, Senhor. Em teu nome que eu peço e agradeço pela oportunidade. Amém. 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 Roberta, agora sim, podemos te apresentar. Roberta von Zuben é nascida em Vinhedo e mãe de uma filha de 18 anos. Para resumir o currículo, porque é um currículo que eu nunca vi igual, muito extenso, sensacional, a Roberta é psicóloga. Mas ela tem uma formação muito ampla em áreas como psicopedagogia, enfermagem, cuidados paliativos e até teologia. Como psicóloga, já trabalhou no Exército, em hospitais e com pessoas dependentes de drogas e de álcool. Enfim, gente de todas as idades e de todas as situações. Roberta, o seu currículo ele é muito extenso e muitos detalhes acabaram ficando de fora desse resumo, né? Conta pra gente, Roberta, qual que é o fio da meada dessa colcha de retalhos toda, dessa sua história, com caminhos tão distintos, né, com áreas distintas de formação.
Como que você resumiria a sua jornada profissional? Eu sempre fui muito curiosa, né? E eu sempre fui muito proativa. Talvez se eu tivesse uma avaliação hoje, né? Hoje talvez um pouco atrás, alguns tempos atrás, me dessem o diagnóstico de TDAH, né? Porque eu sou muito agitada, assim, não no sentido comportamental, mas no sentido mental de curiosidade. Então, a enfermagem entrou no meu coração, né, na minha vida. Inclusive, eu fui a primeira vinhedense a participar do concurso, né, do vestibulinho do Cotuca, né, do Colégio Técnico da Unicamp. Inclusive, na época, eu saí no Jornal de Vinhedo, porque as nossas comunicações eram nos jornais, né? Uhum. E aí eu comecei por vontade de fazer medicina. Mas, conforme foi passando, e eu tive um episódio de um coma muito grave no hospital, após eu ter me formado, né? Com 19 anos eu entrei no hospital, eu vi que essa pessoa, do nada, ela entrou em coma. E aí os médicos conversavam muito comigo sobre isso. Então, eu não quis mais a medicina. Eu falei, tem alguma coisa além da medicina, né? E eu falei, a medicina é mais físico, tal, o que eu faço agora na enfermagem, né? E eu falei, eu quero alguma coisa além. E aí eu comecei a pesquisar, né? Eu ia nas bibliotecas, que na época era biblioteca, né? Na década de 80, de 90, eram bibliotecas, né? Não era internet hoje. E aí me chamou a atenção a psicologia. E os médicos da UTI, porque eu sempre trabalhei em cargos pesados na enfermagem, né? E os médicos da UTI falavam, tenta ver psicologia, porque a psicologia mexe com a mente, inclusive com relação a isso. Porque fisiologicamente nós não temos como diagnosticar como ela está catatônica e em coma. Porque esta paciente entrou em coma por vontade própria. Num acidente de carro, ela perdeu o filho na estrada, o carro caiu na ribanceira, ela conseguiu trazer o filho até a estrada, o filho já estava morto e ela ali não voltou mais. Ela ficou 4 meses em coma. Então, aquilo me chamou a atenção. Por isso que eu fui para a área da psicologia. E diz pra gente, você mencionou que durante a gravação, né, que a sua especialização como psicóloga cristã. Qual a diferença em você um psicólogo cristão e um psicólogo não cristão? Como é que você definiria isso? A psicologia, a gente trabalha, né, principalmente com as emoções, com os estados emocionais, né, com os sentimentos. Então, eu sou da terapia cognitiva comportamental. Então, você tem a psicanálise, você tem Jung, você tem Melanie Klein, você tem várias abordagens. A minha é comportamental. Então, eu sigo realmente esta área que ela trata muito com os sentimentos, as emoções, principalmente do momento. Certo. Você não tem como sair fora disso, até mesmo no atendimento cristão. Só que você agrega a palavra de Deus. Então, eu tenho a psicologia que eu começo a introduzir, aí, no decorrer dos processos, né, a gente introduz. E como eu tenho essa especialidade, né, as pessoas procuram falar assim, você tem psicologia cristã? Porque muitos irmãos estão com muitas dificuldades, sempre tiveram dificuldades com as emoções. Porque é fácil você dizer que você é cristão, mas e todo esse processo que você tem que ter, o processo que você tem obediência da Bíblia, o não pecar, isso é uma regra que nós temos. E como é que você vai seguir essa regra? Então, dentro da palavra de Deus, você consegue associar juntamente com a psicologia. Inclusive para pessoas que não são cristãos. Sim. Tá? Muitas vezes eu faço citações. Não, eu sou péssima, gente. Não me pergunte versículo, nome, página. Eu não sou mestre. Tá na cabeça. Mas eu falo assim, então, sabe aquela passagem que fala sobre isso e isso? Sabe aquele exemplo que nós temos? Sabe aquela situação, aquela parábola que nós temos? Sabe aqueles personagens da Bíblia? Então, às vezes, até uso nomes pejorativos da situação bíblica no dia a dia com pessoas que não são cristãos. Mas eu trago essas experiências, essas palavras, essa verdade que nós temos na palavra de Deus. Para as pessoas, tipo, e aí? Eu uso muito, gente, uma palavra de fé de Lázaro. Inclusive que nós ouvimos no culto, né, domingo, Sim, sobre a morte e a ressuscitação de Lázaro que Cristo fez. Aí eu até retorno para vocês. Vocês tirariam a pedra se vocês estivessem ali? Cadê a fé, né, para isso? Eu não tiraria. Como
A área da saúde, só se eu acreditasse muito naquele Cristo que estava à minha frente. Então, eu trago muito isso dentro do dia a dia da psicologia. E quando é cristão, aí depois que você faz essa associação, aí a gente fala. A partir do momento que a pessoa abre o coração, abre a mente, aí eu faço muito mais o atendimento cristão do que o psicológico. Da abertura, né? Dá. Aí não é... Eu tenho vários pacientes, inclusive eu tenho um paciente muito grave, né? Um paciente cardiopata muito grave, e ele é de Campinas, né? E da Batista. E, assim, é só cristão que a gente conversa. Ele fala, eu preciso conversar com você hoje, porque a minha fé diminuiu demais, eu tô sem esperança aí. Aí é só da parte do cristão mesmo que a gente fala, da palavra de Deus. Isso é uma ótima colocação, Roberta, porque existe no meio cristão essa dúvida, né? Qual seria a diferença entre um atendimento de um psicólogo cristão para um aconselhamento bíblico? Porque, naturalmente, são coisas práticas distintas, né? Ainda que o aconselhamento, todos nós somos chamados a sermos conselheiros. Isso não precisa nem ser formal no ministério, né? Mas qual que é a diferença disso na prática? Eu vou usar Lázaro novamente, né? Vocês demoraram para me responder. Porque eu fiz uma colocação bíblica, mas eu fiz uma colocação psicológica. Você faria ou não faria? Né? Então, é como eu falei para vocês, uma coisa está linkada na outra, não tem como eu desmembrar isso. Né? A minha conversão, dentro do meu currículo, está escrito isso que eu coloquei para vocês. A minha conversão foi na faculdade. Então, quando eu coloco isso para as pessoas, elas se assustam, falam, como na psicologia, na faculdade de psicologia, você se converteu? Porque ali você distorce completamente o mundo. Então, você tem os agnósticos, você tem o espírita, você tem várias outras crenças dentro da psicologia. Você tem regressões, você tem terapeutas que fazem regressões, você tem terapeutas holísticos. E como é que você conseguiu? Eu falei, não sei. Aí é com Deus, né? Aí eu costumo dizer também, quando eu pegar a fila, né? Quando a gente for arrebatado, eu vou pegar a fila e vou perguntar, como é que o senhor me converteu na faculdade? Porque é tão difícil. Porque ali você é bombardeado de colocações humanas, comportamentais humanas. Então, você é Deus, você... Egocentrismo, né? Egocentrismo, você é o seu Deus, você é a sua porta, você é o seu eu, tudo é você. E como é que você se colocou? Não sei. A minha irmã em Cristo, Sandra, de Campo Limpo Paulista, ela foi minha mãe espiritual e até hoje nós somos irmãs em Cristo. Então, foi ela que me ajudou a conhecer a palavra de Deus. Então, quando você tem essa colocação, não dá para a gente jogar uma coisa de lado. É como eu falei, às vezes eu coloco de lado quando o meu paciente me pede. Mas não dá para você não questionar a parte comportamental, né, que é a psicologia. Então, o aconselhamento, ele não tem essa parte de sentimentos, a parte técnica, né? Sim. Que você tem muito vinculado ao passado, muito vinculado à criação, ao seu ambiente, né? Filhos, como é que foram criados pelos pais. Filhos que, infelizmente, que a gente vê muito nas cadeias hoje, filhos de pastores que estão nas cadeias. Por quê? A opressão muito forte, a cobrança, né? A castração muito forte. Não dá para eu fugir da psicologia nesses assuntos, mas dentro do cristianismo. Sim, né? É uma metodologia, né? Uma metodologia distinta, mas que você, enquanto cristã, não vai separar, né? Exatamente. Todo atendimento, seja a pessoa cristã ou não, ela faz com base na cosmovisão dela, né? Na visão que ela tem. Por mais que você tente ser imparcial, existe uma parcialidade inerente, né? Hoje em dia, ir ao psicólogo já não é tão estigmatizado, né? Já não é tão paradigma. Aí a nossa pergunta é o seguinte, isso também vale para o mundo cristão? E complementando, por exemplo, na sua experiência, Roberta, um cristão tem liberdade de procurar ajuda no caso de depressão? Ele precisa procurar, porque a gente tem na estatística, a gente tem nos livros, na literatura, que depressão é química, né? Então, ele precisa procurar, tá? Então, aquele preconceito que cristão só que não vai... existe ainda. Existem muitas denominações que não aceitam. Você não vai no psicólogo porque Jesus vai te curar. E detalhes, muitos detalhes. Pessoas me procuram, porque eu tenho alguns psiquiatras que eu trabalho em comum acordo por conta das medicações, porque a gente não medica.
Essas pessoas, elas começam a fazer o tratamento e elas... Porque Jesus me curou. A mesma coisa dos adictos, dos drogados. Jesus me curou, eu não preciso mais de ir no AA e do NA. Eu não preciso mais, porque Jesus me curou. Epa, epa, epa. Não é assim. Não é assim. Então, se Jesus curou realmente, você precisa se manter por um tempo naquilo. E aí, conforme nós, terapeutas, a gente for visualizando, for diagnosticando, prognosticando que você melhorou realmente, vamos desmamar a medicação. Aí eu posso dizer para você foi curado da depressão. Muitos retornam 5 vezes pior de depressão. Então, quando você é diagnosticado mesmo, porque uma tristeza é uma coisa, depressão é outra. Né? Aí eu tô angustiado, eu tô com ansiedade, eu tô com isso, tô com aquilo. Então, é diferente. É diferente. Agora, se você é diagnosticado e você faz uma anamnese nessa pessoa e você vê que hereditariamente ela tem pessoas na família com depressões, com neuroses ou outras psicoses, você tem que ter um alerta, que aí entra a minha psicologia. Aí peraí, vamos lá. Aí você começa a atender, você começa a ver, falar assim, não dá só para fazer terapia, você tem que dar medicação também. Uhum. E dentro do cristianismo, isso é muito rotulado. Né? Com a medicação. Com a depressão, como você colocou. Uhum. É muito rotulado. Você não vai tomar medicação, porque Jesus te curou. Tá bom. Não dá 2, 3 meses, bate no consultório da gente. Aí eu falo assim, piorou sua depressão. Então nós vamos ter que procurar um psiquiatra agora. Porque talvez se tivesse continuado na terapia, não teria evoluído dessa forma. Sim. Porque você tem outros métodos, né, para você ajudar, para você associar a terapia. Você não precisa da medicação. Mas se você não trata, ela evolui para algo mais grave, que aí tem que entrar a medicação, não tem jeito. Uhum. A igreja ainda tem muito rótulo, infelizmente. Eu acho que tem um problema do tempo que nós vivemos, que eu acho que é uma era de excesso de informações, né? Muito maior do que a gente tem condições de absorver. Então, tem uma extremização muito grande das pessoas que não querem saber de tratamentos para questões que envolvem sentimentos, né, que envolvem emoções, como, por exemplo, depressão, mas também tem o super diagnóstico, né? Você é uma pessoa distraída, você é uma pessoa irresponsável. Eu tenho TDAH. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E vira uma muleta para você. Moda, exatamente. Né? Então, tudo vira um diagnóstico e isso te isenta de algumas responsabilidades. Então, acredito que tenham esses extremos, né? E que você deve ver isso bastante em clínica, né? Na sua prática. Sim, muito. Sem contar aqueles que falam, não vou psicólogo, não sou louco. Não, isso a gente escuta ainda muito. Tem essa ainda, né? Tem muitos ainda que a gente escuta. É o rótulo, muito preconceito, né? Muito, muito. E não precisa ser cristão, não. Qualquer ser humano. Sim. Principalmente do sexo masculino, Bira. Opa. Nossa, como a gente tem dificuldade Parte de com nós aí, homem. galera. Porque no hospital, eu tenho os profissionais que precisam, que necessitam de acompanhamento. Porque a Covid destruiu o emocional das pessoas. E a gente tem as sequelas do pós-Covid, principalmente no funcionário, Nós no profissional. temos uma perguntinha sobre isso aí. Então não vou falar Ótimo. agora. Não, mas tudo bem. Pode. Vai chegar, ela vai chegar. Vai chegar, depois eu falo, então. Tranquilo, Sobre pandemia tranquilo. tem muito que falar, né, Roberto? Mas o homem é difícil. Sobrou pra nós, hein, galera? Roberta, em Mateus, tem um versículo que eu separei aqui, Mateus 24, 10 a 12. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Falando sobre o final dos tempos, exatamente. Qual que é a sua visão disso que a Bíblia apresenta sobre o fim dos tempos, na sua experiência de consultório, nos casos que você vê? Esse esfriamento do amor, ele realmente está acontecendo? Está acontecendo, e esse esfriamento causa agressividades em todos os âmbitos. Então, assim, você tem agressividade psicológica, agressividade física. Então, assim, o esfriamento eu sei, eu posso. Então, você pega crianças de 10 anos, de 8 anos, que escondem as coisas dos pais, e aí, quando é cobrado, agride professor verbalmente, agride pai psicologicamente, tem comportamentos agressivos fisicamente com as crianças no nível, na idade deles em escolas. Então, assim,
todo tipo de comportamento negativo existe, infelizmente. E aí vai crescendo, chega na idade da adolescência, chega na juventude, só progride isso, a gente vê isso nas televisões, né? Eu sou da geração de TV, né? Mas aí na internet também a gente tem muito isso. Mas a gente vê, assim, feminicídios, filhos matando pais, avós. Então, assim, você fala assim, meu Deus, tá acontecendo? Tá. Né? Infelizmente está acontecendo isso, está explícito hoje. Então aí as pessoas falam assim pra gente: ah, mas sempre teve isso. Mas está demais hoje. Intensificou, né? Intensificou. Eu não sei se é por quantidade de pessoas no mundo, que tenha mais gente, então mais Ou gente pelas faz. informações, ou né, se que são pelas maiores. Informações. Porque eu falo assim, tá, se tinha isso, por que na minha época eu apanhava do meu pai, eu não fazia isso com meu pai? Na minha época, que eu lembro aqui em Vinhedo, que nós éramos em 5 mil, 10 mil habitantes, não era assim. Ou a gente olhava feio pro pai, ele tinha que ir na gente. Misericórdia. Não é? Lembra que quando você ia cumprimentar a avó, se não pedisse bênção pra avó, você já tomou, menino, vai pedir bênção, não, menino. Eu lembro que com a minha avó eu tinha que chegar assim, bênção, vó, e pegar a mão dela e beijar assim, ó. Bênção, vó. E olhar. E aí de mim você não... O respeito era muito grande, respeito né? à autoridade, né? Hoje as pessoas estão um pouco subversivas em todos os aspectos. Atrás do respeito, Patrícia, Roberta, também tem o quê? Tem o amor. Então, esse amor que está se esfriando, e a Bíblia diz isso, né? A volta de Cristo estaria próxima, e eu creio que está muito próxima, e vai estar cada vez mais, porque realmente as pessoas são agora isso, ó, celular. Às vezes, numa mesa aqui, todo mundo no celular, ao invés de ficar conversando, joga fora, põe ali no canto isso aqui. Vamos nos abraçar, vamos contar piada, vamos brincar, vamos, né? Então, esse amor tá demais. Você vê isso que a Roberta falou. E acaba virando o quê? Agressividade. Crianças. Eu lembro de desenhos que passava da Disney, não sei o que a criança assistiu 20 vezes lá, o Rei Leão. Aí depois a criança com uma faca, eu vou te matar. Aparecia na cozinha assim do nada, porque aquela mensagem subliminar que tinha nos desenhos. E tem mesmo, porque a maldade, o inimigo está aí, né? Veio para matar, roubar e destruir. É tudo que ele quer. Tudo que é contra Deus, né? Mas além disso, Bira, é o ser humano, não é só o diabo. Sim. Você tem o inimigo, mas você tem o ser humano, a maldade desenvolvida no ser humano, que eu não sei aonde foi que começou a errar isso. Lá no começou lá no Éden. Gênesis na 3. queda. Mas por que na época dos nossos pais a gente respeitava? Então, mas eu tinha uma... Sabe, tudo era melhor, né? Eu não sei, a gente fala do passado, mas era muito mais respeito, tinha disciplina. Eu lembro que entrava um professor na sala de aula, a gente levantava. Aí de nós se não levantasse com o professor. Eu tinha medo de uma professora de matemática lá, mas aprendi muito com ela. E eu agradeço muito tudo que eu sou hoje por causa dela também, de todos os meus professores que me encaminharam. Sabe, a gente teve um direcionamento muito bom. Família. Família não é a célula da sociedade. Hoje não tem família mais. Então, querido. cadê família? Não tem família mais. Pais separando de... Não, os pais não separando digo os separação, filhos. não, querido. Separação, tudo bem. Ainda continua vivo, pai de um lado, mãe do outro e filhos. E quem agora não quer ter filhos? Mais essa. E agora as crianças que foram liberadas pela lei, a partir de 21 anos, ter esterilizações. Vocês sabem disso? Não Tá sabia fresquinho isso. A partir de 21 anos, a mulher pode fazer laqueadura e o homem pode fazer vasectomia. Faz favor. Ok? Qual que era a lei antes, Roberta? A gente faz anamnese, que, inclusive passa-se comigo, Passa com psicólogo, Passa com né? psicólogos para a gente saber se o emocional. A partir de 35 anos. 35 e anos. é novo ainda. É novo ainda. Recente. Porque os médicos chegam e falam assim, mas escuta, e se você casar de novo, será que você não vai querer ter uma segunda família? Você vai querer ser muito jovem, 35 anos, você pode querer ter. As perguntas são feitas ainda assim, com 35 anos, com 21. O que você vai perguntar? Pois é. Eu não sei nem como é que eu vou fazer a anamnese de uma criança dessa, gente. Eu, sinceramente, não sei. Mas, Roberta, Bira, vocês falando sobre essas mudanças que a gente tem notado enquanto sociedade, a minha geração, eu sou de 95, a minha geração, eu acho que eu sou uma das únicas, a minha geração é uma das únicas que pegou a fase de brincar na rua, a gente brincar de boneca, e o finalzinho e o início do celular, do computador. Então, eu meio que tive a oportunidade de viver as duas realidades. Então, eu tenho lembrança do que é uma vida sem celular e eu sei
e quem tenha mais ou menos a minha idade pode parar para pensar e sabe como isso afeta as relações humanas e, tudo bem, traz uma série de facilidades, é inegável os benefícios, mas o ônus é maior do que o bônus, na minha opinião. As pessoas não olham mais nos olhos uns das outras, as conexões familiares se enfraquecem e a nossa tolerância, num geral, diminui para os relacionamentos. Eu acho que muito dessa falta de paciência e dessa agressividade vem de uma tolerância diminuída, porque tudo é muito rápido. E isso acaba condicionando a forma como a gente vê o mundo. Eu percebi isso em mim, numa autoanálise, e vendo pessoas um pouco mais jovens do que eu, como isso se intensificou em gerações mais jovens. Então, eu acho que não é querendo atribuir uma causa única, mas com certeza colabora muito para essa mudança que a gente enxerga na tolerância, no respeito. Não existe mais a mesma sensibilidade que tinha, né? A autoridade. Porque é como se o mundo estivesse na palma das suas mãos. Então, o mundo real ele perde um pouco da magia, né? É a impressão que eu tenho. Então, acho que isso é algo muito relevante nesse processo que... por diversos motivos diferentes, mas é um processo que as escrituras nos mostram que vai acontecer, que tem acontecido, e tem muitos fatores envolvidos nisso, né? Eu creio, Patrícia, que nós estamos vivendo, né, Roberto, o caos, né? O caos desde da queda do homem, desde lá de Gênesis 3,15. Então, entrou o pecado no homem, pronto, distanciou de Deus, ele está cada vez mais longe de Deus. O homem está caminhando uma direção tão contrária, mas tão contrária para o abismo, e está se jogando, né? Está caindo, está morrendo lá no abismo. E Deus está aqui, ó, que nem o Cristo Redentor, né? De braços abertos, né? No Rio de Janeiro. Imagina, né? Está ali, ó. É só eu voltar para Deus, para Jesus. Jesus sempre está de braços abertos para você. É só a gente se arrepender dos nossos pecados, crer nele, que Jesus vai lavar completamente, né, os nossos pecados, né? E aquele Bira, o antigo Bira, vai estar convivendo comigo aqui, né? Mas eu tenho o que Jesus fala? Que eu tenho que controlar os meus desejos, me apegar com Jesus para conseguir vencer esse mal, o meu próprio eu, né? Tem uma música que fala assim, me liberta de mim mesmo, Senhor, porque se eu for ficar escutando a minha vozinha, a segunda vozinha aqui, não vai dar certo não, né? Sim. Mas se com Jesus é difícil, imagine sem. Misericórdia. Aí não tem solução. Uma coisa que eu utilizo muito, né? Inclusive, quando eu dou aulas, às vezes eu dou palestras em igrejas, né? Essa coisa do Éden, mas também as oscilações existiram sempre na Bíblia. Sim. Então, existiu o caos, melhorou. Voltou para o caos, melhorou. Então, Deus, ele sempre está atento para essa melhoria. O que eu acho estranho hoje é que está demorando essa melhoria. Então, é isso que me dá mais certeza de que realmente o fim dos tempos está chegando. Porque quando chegava esse caos, Deus levantava uma pessoa... Um profeta. E ali melhorava. Aí, de repente, caía de novo. Que nem José. Eu sou apaixonada por José. Sim. Porque ali foi um caos. De repente, levantou José. A paciência de José. Vocês de número que são bons, né? Eu não sou número de número. Quantos anos ficou bem naquela época? De repente, baixou de novo. Aí sobe. Então, é a mesma coisa que está acontecendo hoje, só que está demorando para sair desse caos. Estamos lá embaixo. Biblicamente, eu falo, Senhor, cadê a pessoa para o Senhor levantar? Não está vindo, gente. E José falou assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Né? Isso falando para Deus. O caos está continuando. O caos está continuando. Parece que Deus falou assim, agora não tem mais não, bem. Agora não vou dar José, não vou dar Davi, não vou dar Isaías, não vou dar ninguém mais não, bem. Então eu falei, não tem mais profeta. Não tem mais, gente. Jesus já foi o... Então, mas tá demorando, né? Tá. Roberta, você estava falando dessa questão da laqueadura, da esterilização. Isso me lembra de bebês, né? Pois é, tem uma pergunta bem interessante que não quer calar aqui. E aí? Sabe qual que é? Não. E o bebê Ai, reborn? Jesus, sei que tá, Reborn. É o frescor da internet. O que está por trás desse fenômeno nas redes sociais? O que você diz sobre isso? Vamos agora. pegar o gancho. É difícil, né, Roberto? Eu não atendi ninguém ainda dessa forma, tá?
Só que eu me senti muito chateada, porque a minha filha, né, ela tem 2 bebês reborns, inclusive tem nomes, porque tem registros. Então, a minha filha, com 8 anos e com 10 anos. Então, eu comprei a Samira, desculpa, com 8 e o Felipe com 10, tá? Minha filha de 10 anos. Sim. Então, tem registro. Então, eu conheço a história do bebê reborn na minha casa. Sim, mas comprou como mas mas eu me senti muito mal com relação a isso. Porque eu falei assim, Sofia, eu tenho horror de olhar pro boneco. Eu tô com horror de olhar pro boneco. Porque eu falei assim, gente, as pessoas estão usando patologicamente isso. Isso é patológico. Sim, claro. Então, tem gente que pode estar tirando sarro na mídia. Mas um detalhe que eu vou levantar. Estava eu com a minha filha num belo sábado próximo, no shopping. E lá no shopping, vou voltar um pouco atrás, eu sou apaixonada, estou de luto ainda, né? Tomo liberdade para tomar, que eu perdi a minha cachorra, que era minha filha de 4 patas, a minha riqueza, né? Infelizmente, ela durou 11 anos só, teve um problema após cirurgia e faleceu. E eu levava ela no shopping, no carrinho. E aí, como ela foi ficando velhinha, não dava mais para levar no shopping, eu olhava os carrinhos no shopping e falava assim, nossa, que nenê... Aí eu comecei a falar, não vou falar mais nenê, né, Sofia? Porque todos os carrinhos eram cachorro. Mas cachorro, gente, é vida. E aí você vê lá o cachorro bonitinho e tal, às vezes andando na rua. Ainda, né? Belo de um sábado, eu estou lá, uma mulher sentada na praça de alimentação, uma moça de uns 25 anos, no máximo 30, com marido, e eu vejo um carrinho próprio e eu olho uma coisa que não se mexe no colo dela. Ela acabou, eu falei, Sofia, daqui eu não saio. Ela sentou na mesa, ela acabou de jantar, eu falei, eu vou atrás. Eu tenho que tirar a prova que é uma boneca, não é uma criança. E era uma boneca. Era uma boneca. Isso. E realmente sendo tratada como uma criança. Eu digo hoje que é uma patologia. Agora, tem muita gente que está fazendo-se de mídia, tirando sarro, não sei o quê. Mas, gente... Quando você pega uma pessoa dessa num shopping, se eu sentasse do lado dessa pessoa e perguntasse para ela alguma coisa, eu tenho certeza que ela ia conversar comigo como se aquilo fosse uma criança. Sim. Patologia, vamos explicar o que é patologia? Patologia é um transtorno mental. Transtorno mental. Sim. Então, alguma deficiência ela tem, algum problema ela tem, ou talvez ela tenha tido um aborto, ela tenha insistências em ter filhos... Tá? E não dá certo. Talvez criança, né? Talvez tenha tentado em fertilização in vitro, né? É como eu disse para vocês, eu tenho essas 2 bebê reborns na minha casa com registro, gente. Eu ia comprar na lojinha, que é uma benção, né? Os borezinhos, os macacões que não crescem. Então, eu tenho um pacotinho de roupinha lá que a minha filha trocava as roupinhas. Né? Tinha um carrinho de bebê. Era um brinquedo. O carrinho de bebê eu doei, né? Aí, o carrinho é da minha filha. Eles estão enrolados em lençol e as roupinhas estão tudo ensacada, porque ela não brinca mais com hoje, ela tem 18 anos. Mas eu olho para aquelas bonecas, gente, eu me sinto tão mal com aquilo. Porque não foi essa intenção que eu tive. Sim. Agora, as mulheres hoje com essa intenção, gente, é patológico. E você vê, é engraçado porque já tem fatos, tem vídeos que a gente está recebendo. A mulher foi no supermercado, pelo menos um vídeo que eu vi, foi com o bebezinho ali no carrinho e queria passar no preferencial. A filha enorme lá, aí uma mulher começou a filmar, não filma, não autorizei você filmar meu filho. O quê? E queria passar na frente, porque tinha um bebê reborn lá no carrinho. O que é isso? É o final dos tempos mesmo, né? Não estamos falando de desamor, né? O negócio está cada vez pior. Sim, exatamente. Esse desejo muito grande por cuidar de tudo, menos de um bebê de verdade. Agora, venhamos e convenhamos. Não dá, como eu falei para vocês, não dá trabalho, não dá gasto, porque você usa a mesma roupa, você não vai fazer crescer a roupa. Então, por isso que eu falo, tem muita gente também se apropriando disso e... Comércio também, né? Comércio, palhaçada. Porque um bebê reborn custa 2-3 mil reais. Uhum. É mais, muito caro, né? Sim. E dependendo de como for essa patologia, de até onde a pessoa for levar essa situação, isso pode gerar muito mais gastos do que a gente imagina, né? E a gente tem que ver a gravidade da mente daquelas pessoas ali, né? Então, infelizmente, é grave. Não é só patológico. Piadinha engraçada de internet, é um problema mesmo, né? E por falar em problema, Roberta, voltamos ao assunto da pandemia. Com certeza isso trouxe muitas consequências, né? A gente já houve muitas discussões sobre saúde mental na época da pandemia, no pós-pandemia, mas nós estamos aí 4 anos, 5 anos após a pandemia e quais são os rastros que isso deixou? O que você observa
clinicamente, no seu tempo de hospital também? Bom, eu comecei a trabalhar no Hospital Veracruz na pandemia no dia 3 de abril. A pandemia começou no 20 de março, dia 3 eu já estava ali na linha de frente. Eu entrei com um projeto para os cuidadores, os colaboradores, não para os pacientes. Apesar que tinha momentos ali que as meninas falavam, eu preciso de ajuda. Então, eu deixava de atender os colaboradores, os funcionários, para atender famílias de pacientes, né? Que tinham vindo a óbito. Hoje, como a gente está falando de crianças também, hoje você tem os filhos da pandemia. Então, crianças que não falam corretamente, tem que entrar em fonoaudiologia, comportamental, terapias, famílias também que tem que fazer isso, muitas separações. Então, eu tenho vários advogados também que a gente trabalha em comum acordo porque famílias se separaram, porque eles tinham uma casa de 50 metros quadrados, 5 pessoas dentro daquela casa, virou um pandemônio aquilo lá dentro e a pandemia lá fora. Separações, né? Então, assim, por impulsividade. Então, a pandemia ela trouxe várias coisas negativas, né? Principalmente com relação à mente. Né? Então, assim, dentro do hospital foi muito forte. E hoje nós temos sequelas disso. Crianças dessa forma, famílias destruídas por conta disso, né? Por uma impulsividade, separações, né? E também O número a de gente divórcios tem foi bem maior. muito maior, porque você do não que outros consegue períodos. conviver. Como é que você vai conviver? E, gente, eu presenciei maridos. A minha esposa, que era técnica de enfermagem, não vai entrar dentro da nossa casa porque ela vai matar nossos filhos. Pessoas morando em prédios e o prédio síndico impedindo essa pessoa de morar no prédio. Nós tivemos que abrir alguns alojamentos para essas pessoas dormirem lá, porque eles não tinham onde ficar. E eu mesma, porque eu chegava na minha casa só de sapato, eu joguei 4 pares de sapato fora. Eu chegava na minha casa, eu tinha medo de contaminar minha filha, porque eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite. E fora os finais de semana que a gente era acionada. E eu ia. E eu falava para Deus, que Deus realmente ele cuidava da minha mente, porque não tinha quem cuidava da minha mente, era só Deus. Porque eu só ouvia coisa ruim. Então, a gente, como psicólogo, a gente ouve coisa ruim. Mas na pandemia, era 5 vezes mais do que você ouve no dia a dia. Intensidade, Sim. né? Era muito maior. E assim, mortes, assim, avassaladoras, né? Então, foi um momento que, infelizmente, a nossa geração viveu. Então, a gente tem sequelas até hoje emocionais, infelizmente. Com certeza. Teve todo um pânico muito induzido nisso também, né? Num nível de terem até algumas restrições que não faziam o menor sentido nem científico, né? Você não poder andar ao ar livre, por exemplo. Né? Não podia ir na praça. As pessoas de máscara sozinhas para andar na praia. Então, assim, aquilo obviamente não faz o menor sentido, mas mostrou a influência, né, que tem esse estado generalizado de pânico, de pandemia, midiaticamente, né? E o medo do desconhecido, né? Que ninguém sabia até que ponto aquilo realmente era extremamente contagioso ou não era, se matava, se não matava. Então, foi um período de muitas incertezas, né? Sim, um tiro no escuro ali, Tiro né? no escuro, exatamente. Tudo era escuro ali. Então, a gente fazia o que dava para ser feito, né? Então... E foi bem a época que você estava dentro de hospital mesmo. Não, eu vivo dentro do hospital há muitos anos. Então, eu nunca saí. Uhum. Eu saí no período que eu estava no quartel, né? Mas mesmo no quartel, eu continuava atendendo clínica. E na clínica, no consultório, eu tinha muitos profissionais da saúde que me procuravam. Né? E, às vezes, dentro do hospital, me acionavam para fazer atendimento de leito, porque eu tenho psicologia hospitalar. Então, assim, eu nunca saí do hospital, só que não era frequente. Né? Eu não tinha com tanta frequência. Agora, após isso, eu não saí do hospital mais. Aí, eu sempre... Então, só para a gente amarrar, então, Roberta, como é que foi a trajetória? Você saiu da faculdade quando você começou a estudar psicologia, e aí você já tinha na faculdade escolhido a abordagem da cognitivo-comportamental, e aí depois você já foi atender em hospital, ou em que momento você foi para o exército? Como que foi esse caminho, que tem cuidados paliativos também, né? Conta pra gente um pouquinho. O resumo da minha vida, eu gosto de gente. Aonde tem gente para eu cuidar, onde tem gente para eu ajudar, eu estou dentro. Né? Então, eu cuido de gente. Uma coisa que eu não coloquei aí, eu trabalhei 4 anos e meio com morador de rua aqui na cidade de Vinhedo, no SECAV. Né? Com a Igreja Jesus Cristo Caminho. Então, eu fui psicóloga dos moradores de rua, deram social.
Depois disso que eu fui para o hospital e dali eu tô até hoje sem sair mesmo, né? Mas até então eu fazia minhas locações. Mas eu me formei dentro da faculdade, no 2º ano eu já comecei a fazer estágio na Unicamp no CAISM. Então eu nunca quis sair do hospital. CAISM, legal. Então dentro do CAISM eu já me especializei, quer dizer, não especializei, eu fazia técnico de enfermagem porque assim, como eu sou uma família muito tradicional, e eu sou uma família de pai muito rígido, o meu pai não aceitava que eu fizesse faculdade. E ele falava para mim, você tem que casar, fogão e tanque. Essa era a palavra do meu pai. Eu nunca obedeci meu pai. Nunca. Eu tenho ainda hoje... Eu sou ovelha negra da família. Mas por conta disso, tá, gente? Porque eu sempre desobedeci o meu pai. A minha mãe não. Minha mãe era mais suave, mas ela era submissa demais a ele. Porque meu pai era muito enérgico, muito rígido. Então, eu fiz a faculdade e ele falou pra mim assim, se você não pagar, você não faz. Então, eu trabalhava como técnica de enfermagem em 2 hospitais. Então, tinha dia que eu trabalhava 36 horas. E eu usava porcaria, gente. Olha, eu vou falar pra vocês, uma receita horrorosa. Quer dizer, você trabalhava que um hoje, dia e meio, né? 36 horas. Só que eu tinha que trabalhar, tinha que estudar. E eu usava café gelado com Coca-Cola, gente. Isso era droga na época. Hoje em dia é... Hoje não, hoje tem o tal do refresco. energético. Olha que chique. Rebite. Não, rebite é remédio. Não, então, mas os caminhoneiros tomam isso aí, Então, né? mas é remédio. Não, nunca tomei remédio. Tá. Mas eu tomava essa porcaria que hoje é o tal do energético. Hoje tem o Venvance, né? Não, mas é remédio. Não, remédio eu nunca tomei. Não, remédio eu tinha medo, né? Então não tomava. Então eu saí da faculdade, quer dizer, dentro da faculdade. E no 2º ano eu fui para o hospital psiquiátrico, que a minha época ainda existia sanatório. Lá foi a minha maior escola. Porque lá tinha espiritual. Vocês não têm noção quando eu, com esta Sandra, da Assembleia de Deus, cabelão, saia, entrava dentro desse hospital. Gente, Era vocês não uma fazem capelania. ideia. Não. Estágio de psicologia. Não, mas Estágio. a parte espiritual que tinha lá dentro... Não, é- estágio de psicologia. Nós vamos trabalhar com os doidos, né? Ah, a Sandra Nós era vamos sua trabalhar... colega. A Sandra é minha mãe espiritual, né? A minha mãe que me apresentou Cristo da Assembleia. Ela que é minha... Né? Eu falo que é minha irmã de alma, mentora. de tudo. É. E aí, quando ela entrava orando na porta. Vocês não têm noção, o povo se retorcendo dentro daquele hospital, gente. Vocês não fazem ideia do que é. Então, Tinha manifestação mesmo? Que? Manifestação na hora. É? É que E ela a gente- expulsava tudo? Não, a gente não podia fazer, porque nós estávamos entrando lá como psicóloga. Não tinha como fazer isso. Mas Como é que depois, você vai fazer isso? em outro- Não, lá querida, a fora. gente ficava lá, só pegava na minha mão e eu assim, Jesus, o que é isso? Eu era recém-convertida? Nem batizada eu era? Eu falava, o que é isso? Só pega na minha mão, querida. Uma mulher e de ela Deus. orando, e ela orando, e ela orando, e ela orando. E aqueles negócios tortos, eu falava, Jesus, o que é isso? E aí as meninas lá, as donas, as psicólogas do hospital psiquiátrico, falavam assim, o que é isso? Aí ela falava assim, não sei. Ela com cara de paisagem. Eu falava, Sandra. Mas eu suava a bica 3 litros. E eu, medo que eu me pelava, gente. Porque eu não conhecia o que era aquilo, né? É, mas o hospital psiquiátrico tem muito isso. Ainda tem, né? É espiritual e mental. Sim. É importante deixar isso pontuado, né, Roberta? Que existe a coexistência, né? Existe. Mental e espiritual. Roberta, quais as dicas que você daria, ou a psicologia daria, para quem está enfrentando dificuldades na vida, incertezas? Quais as dicas que você daria para essa pessoa? É difícil a gente falar, porque a gente precisa conhecer quais são esses medos, né? Porque você tem vários medos, financeiro, familiar, casamento, filhos, medo Morte. de saúde física, né? Então, a gente realmente, assim, quando você se sentir frágil, né, procure ajuda. Né? Eu costumo dizer para muitas pessoas, não precisa ser psicólogo se você tem rótulos para isso. Você acha que é louco que procura psicólogo, que é louco que procura psiquiatra. Procure um amigo, né? Procure uma igreja, um líder religioso. Procure um vizinho que você se dá bem. Procure uma mãe, um pai, que hoje é difícil, mas ainda nós temos isso. Mas né? não se isolar, né? Não se isolar. Então, assim, procure. Você tá vendo um comportamento ruim na tua vida, você tá sentindo um comportamento constante na sua vida, que nem você chora, tem raiva. Não tá normal. O que tá acontecendo comigo? Eu não sou assim. Né? Qualquer coisinha você explode, qualquer coisinha você xinga. Gente, eu não sou assim. Então, alguma coisa não está certa. Então, a gente está aqui para ajudar.
Né? Por que Deus colocou a capacidade de você cantar, de você tocar um baixo? Porque você sabe fazer aquilo. Então, eu vou aprender a ter aula com você, porque eu gosto de música. Eu vou aprender baixo também. Você vai me ensinar as notas. E por que ele não vai procurar gente que a gente estudou para aquilo? Que a gente tem essa capacidade? Então, procure ajuda, procure conversar com alguém, né? Qualquer médico, um profissional. Qualquer médico, não quero, vai no ginecologista, no cardiologista, converse com ele. Ele vai saber te orientar. Se você tem constantemente comportamentos ruins, pensamentos ruins, não deixe de buscar ajuda. Né? E se me procuram, com certeza vai ter uma solução, vai ter uma explicação, né? Se você se permitir isso, né? Mesmo que não permita, eu falo que a minha experiência faz com que eu dê a volta e consiga resgatar. Né? Eu já consegui pegar muita gente assim de sopetão, falo, nossa, eu não sabia que eu conseguia falar tudo isso, mas é porque a minha maleabilidade, eu consigo fazer isso pelo tempo de experiência que eu tenho, né? E pela dedicação ao ser humano que eu tenho. Então, quando eu tenho essa diversidade de coisas, porque eu não consigo ficar quieta. Hoje eu estou fazendo a 8ª pós-graduação minha, né? Então, eu estou fazendo um transtorno alimentar junto com bariátrica, né? E o transtorno mental entra junto também ali, que eu sempre faço reciclagem, porque está sempre mudando, né? Você está sempre tendo novos transtornos aparecendo aí. Sim. Então, eu estou fazendo a minha 8ª pós-graduação. Bom, hein? Não consigo ficar sem estudar, não adianta. Isso é bom. Isso é muito bom, se atualizar, né? Porque Atualizar. os casos também vão mudando, acredito eu, né? As pessoas vão mudando, né? As pessoas vão mudando, exatamente. Mas isso de não se isolar é muito importante. Teve uma época que eu fiz terapia, e o interessante é você sair do ambiente que você convive todos os dias, você ter uma pessoa de fora que tem uma visão externa do que está acontecendo na sua vida, não é alguém que vai estar influenciado pelos acontecimentos, é uma pessoa de fora. Diferente, né? É, diferente. Do Muitas seu vezes dia a dia. isso é um espaço que acaba fazendo quem acha que não vai se abrir, às vezes você acaba se sentindo confortável, justamente porque é um momento e um espaço dedicado a isso, né, Roberta? É só seu. Exatamente. Roberta, você também tem experiência com o cuidado de idosos e pessoas em fase terminal, né? O que você acha que faz uma pessoa chegar satisfeita e bem resolvida à fase final da vida? A crença. Você não tem mais soluções fisiológicas. A família sabe disso. A família, a gente tem muita dificuldade. Então, a parte espiritual é fundamental. Hoje eu digo isso. Deus me usa nessa área. Porque quando você tem uma pessoa em estado terminal, é fantástico que a pessoa olha para mim e ela se sente bem, mas parece que não sou eu. Alguma coisa entrou dentro da casa dela, porque é sempre nas casas, principalmente nas casas, né? Que as pessoas não querem morrer nos hospitais, porque é uma coisa muito superficial. Dentro de casa é acolhimento, é aquele momento, recebe quem eles querem, os filhos estão do lado, pessoas carinhosas do lado. Então é o momento final daquilo, é a partida. E eu entro com o aconselhamento da partida, eu entro com o acolhimento do coração, eu entro com o aconchego da alma. Aí eu coloco. Então, assim, eu pego na mão e falo assim, qual é a sua imagem do fim? E quando a pessoa faz essa colocação para mim, eu consigo introduzir Deus nessa história. Nem sempre eu coloco a palavra Jesus. Porque quando você fala muitas vezes a palavra Jesus, principalmente para católicos, os espíritas até aceitam mais, né? Mas quando você fala de Deus, eles recebem. Lógico que às vezes ali você coloca assim, porque Maria vai me receber, porque não sei o quê. Ok, e Deus? Deus é o Pai, então vamos falar um pouco dele? Então é o meu... Aí ninguém pode falar nada. Aí é o meu momento. É o meu momento. Perfeito. E qual é a hora de começar a se preparar para a velhice? Bom, tecnicamente hoje, você procura um geriatra com 45 anos de idade. Você já começa a procurar para você fazer todas as baterias de exames que você tem, né? Então, assim, a gente pensa que geriatria 60, 65, 70, não. 45. Mas assim, você tem muitas pessoas jovens de 60 anos. Só que fisiologicamente, 60 anos bateu no teu coração, a máquina está vivendo há 60 anos. Então, nós não podemos brincar com isso. Então, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa ir atrás. Porque, de repente, você tem um problema que pode ser sanado com exercício físico, com uma alimentação adequada, com uma vitamina, com um suplemento alimentar.
Vamos sanar isso daí. Só que como é que eu vou saber disso se eu não fui atrás? Se você faz não uma vai atrás, consulta, né? se você não vai atrás, isso vai evoluindo, comendo você por dentro, quietinho, quietinho, quietinho. Aí quando chega nos seus 70 anos, já não dá tempo mais, minha filha. Você não vai conseguir com suplemento, você não vai conseguir com nada. Então, É mais emocionalmente, Melhor se cuidar antes. os geriatras, muitas vezes, eles encaminham para nós pessoas que têm dificuldade de aceitar a velhice. Então, a geriatria, ela trabalha muito também com o lado emocional, porque é difícil você aceitar. É a mesma coisa, você pega um senhor de 70 anos que quer surfar, gente. Aonde você está surfando? Lá em Ilhabela, que a onda chega até 2 metros, 2,5 metros. Pera um pouquinho, meu filho. Vai em outro lugar mais calmo, né? Que chega a 50, 60 centímetros. Não tem problema, gente. Mas não... Entendeu? Você não tem 20 anos de idade, né? Muita calma, né? Então, a gente tem que ter na mente isso. Então, muitas Sabedoria. vezes o geriatra pede a nossa ajuda para isso. Vamos entender que o limite físico... Você está há 60 anos batendo essa máquina. A sua mente está de 20, ok, mas o corpo não. A gente tem que associar as duas coisas, né? A mente e o corpo, né? Eu acho que a gente pode dizer, Roberta, você me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é muito importante introduzir essa conversa mesmo, que a gente naturalize o processo de envelhecimento, porque isso é um tabu. A gente tem diversos tabus e a velhice, ela muitas vezes não é tão levada a sério, mas é um denominador comum. Se você não morrer jovem, você vai envelhecer. Então, é muito importante a gente ter essa conversa e ter uma autoavaliação de como a gente lida com os anos passando, né? Sim. Justamente para que a gente possa também se preparar melhor, buscar ajuda, caso necessário, para poder envelhecer melhor e fazer escolhas melhores, né? De final de vida também. Então, precisamos falar sobre isso, né, Roberta? A gente, se você não morrer no meio do caminho, a gente precisa falar. E a mesma coisa eu falo, a gente precisa falar de morte também. Com certeza. E não é só quando você está velho, né? Você tem que... quando você fala para um adolescente de morte, você tem que saber como falar. Não significa que ele vai morrer, o seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer. Mas a morte faz parte da vida. Faz. Né? Então, morreu um cachorrinho, morreu um passarinho, morreu um gatinho. E aí? Essa criança, ela sente demais. Então, você tem que trabalhar. Olha, vamos ter isso, vamos ter... O cachorro está envelhecendo? João, vem cá um pouquinho. Né? O Toby está envelhecendo, logo ele vai partir, tal, não sei o quê. Então, faz parte a morte. Então, é um passo para a gente suavemente falar de morte. Sim. Eu tive vários pacientes jovens que, infelizmente, os pais morreram. Jovens. Eles passaram por esse processo calmamente, porque já tinham ouvido falar em casa de morte. Esse é o maior tabu de todos, eu acredito, porque você que estudou cuidados paliativos, com certeza você sabe que a realidade do próprio estudo dos cuidados paliativos ainda é um tabu dentro da medicina. Imagino que na psicologia também, né? Na área da saúde, no geral, Sim. né? Então, você falar de morrer bem, de uma boa morte, mesmo entre um idoso e um paciente terminal, ainda é um tabu, né? Ainda é tido como um derrotismo, que não é, mas você não quer ficar no hospital ali lutando pela sua vida, mas o que isso significa, né? E a escolha de eu poder estar com a minha família, de eu poder comer as coisas que eu gosto. Inclusive, Roberta, você comentou que você fez o curso com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? E ela conta também sobre um paciente hospitalizado que queria champanhe e ninguém levava o espumante, o hospital não deixava, ela deu um jeitinho lá, levou o espumante e a pessoa falou, era disso que eu precisava. Então, esse tipo de cuidado, essas vivências simples, essas coisas simples, né? Dentro de um hospital, de uma instituição, muitas vezes isso não é possível, né? E a dificuldade nossa com as famílias, muito mais do que o próprio paciente. Porque o paciente sabe o que ele está sentindo. O paciente, ele verbaliza para você que está chegando o fim dele. Mesmo que ele tente lutar, um câncer, tá? Vamos supor, um homem de 50 anos de idade que tem um câncer. Não, eu vou tentar. Só que quando ele continua tentando, ele sabe que o limite dele está chegando. Mas a família é terrível. Então, aí eu entro com a família, porque a família é muito difícil. Porque ela não permite, não, ele vai tomar, ele vai passar mal. Nós estamos paliativando seu pai. Nós estamos paliativando sua mãe. Então, nós vamos dar conforto. Não, mas vocês têm que pôr o tubo, vocês têm que pôr não sei o quê, vocês têm...
Por que eu vou fazer essa infusão nele? Por que eu vou infundir essas coisas nele se nós estamos paliativando? Não, mas eu não quero paliativo mais. O seu pai em vida quis. Eu tive casos, gente, que teve que fazer registro em cartório. Sim. E o homem andava com a documentação no bolso. Quando ele chegou no hospital, a mulher dele apresentou: eu não quero nada. Ele vai ter só o conforto da morte. Os médicos: não, mas... Ele tinha 52 anos de idade. Chega esclerose, ela, né? Ele tinha esclerose lateral miotrófica. Ele já não respirava mais, ele não queria nada. Porque ele podia ser entubado e viver mais 1 ano, 2 entubado, mais limitado. Não. Ele não quis. Papel, gente, tô brincando, papel no bolso. Papel no bolso. Aí eu fui chamada, porque eu era psicóloga dele. Eu fui chamada, falei: não. E aí não deu 3 horas, ele veio a falecer. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas os médicos queriam entubar, fazer um monte de coisa nele. Sim. Não, gente, para. A própria medicina Sim. não está preparada para isso. Medicina é muito intervencionista, né? E conversar mais cedo sobre esses assuntos faz com que as pessoas possam tomar decisões para poderem escolher e ter mais dignidade, né, Roberta? Temos uma última perguntinha para você. Com tudo que você já viveu e viu em seu consultório, qual é o conselho final que você dá para quem está nos assistindo? Quando a gente tem o né, a trilogia, vamos dizer assim, né, da vida, a gente consegue ter uma vida melhor, assim, a gente consegue conviver melhor. Porque a parte de Deus, como ele traz para nós na palavra dele, né, todos os exemplos que nós temos na Bíblia. Então, a partir daí, a gente consegue, no físico, trazer esperança. Na alma também, né? Na parte sentimental também. E ele fala com a gente, né? Eu sou uma pessoa que eu tive muitos milagres na minha vida. E ele fala. Então, quando você conversa, quando você pede, porque muitas vezes nós, seres humanos, a gente quer ser tocado. E a gente não tem, às vezes, mais pai, mãe, marido, filho. A gente não tem quem toque a gente. Mas Deus, ele acolhe a gente através da do nosso coração, do nosso sentimento. Então, quando você entrega teu espírito realmente para Deus, né, você sente que ele vai te acolher. Então, quando você tem dúvidas das suas coisas, eu tenho certeza que ele vai te traçar um caminho, né? Então, eu falo isso tanto da parte da psicologia, né, comportamental, quanto da parte do cristianismo, né? Como eu falei para vocês, indiretamente eu coloco isso. E as pessoas, quando elas colocam, né, não me interessa a tua igreja, a tua denominação, mas coloque Deus dentro do seu coração. Busque ele, porque ele vai te dar um norte. Você não está só. Nós temos necessidade do toque físico, mas a partir do momento que você começar a trabalhar isso, que você ler, que você buscar, que você meditar, que você orar, que você, sei lá, fazer qualquer coisa, se ajoelhar e pedir isso para o mundo espiritual, ele virá ao teu encontro, né? Então, dentro de tudo isso, a gente precisa, nesse mundo louco que a gente vive, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa ajudar ao próximo, gente. Né? Nós temos condições disso, então a gente precisa se estender a mão, né? A gente precisa se doar, porque eu sinto que quando a gente se doa, eu falo por mim, gente, eu doando, eu sou muito mais feliz. Né? Eu não estou falando de financeiro, de carona de carro, de uma festa, no churrasco na minha casa. Lógico que isso é ótimo. Nossa, pode me convidar para churrasco, tá, gente? Porque eu amo carne, né? Bom demais, né? Um café, nossa, um café com bolo de fubá, gente. Mas eu digo, se doem, é a melhor coisa. Gente, é muito bom. Então, dentro de tudo isso também, a gente fala que o se doar, o se dar, o estender a mão, faz muito bem para a alma, para o espírito e para o corpo da gente. Nós somos ligados uma Trabalhos coisa na outra. voluntários, né? Trabalho voluntário, gente. Fazer uma oração na casa. Ai, vem na minha casa. Visitar. Vou na tua casa. Eu tinha pessoas, né, que na minha casa teve células também, né, numa outra igreja que eu frequentava. E eu lembro de uma pessoa que ela falava assim: Rô, se a gente não conquista pela oração, pela palavra, não vamos conquistar pela barriga. E ela fazia cada chucrutes, cada doce. A minha casa enchia de gente, eram 25 pessoas. Bom demais. E eles não iam por isso, eles iam pela comida, gente. E lá dentro a gente falava de Deus. Arrume alguma forma de fazer isso, mas é muito positivo. Perfeito. Nós somos seres psicossomáticos, né, Roberta? Então, o que a nossa parte material, cuidando dela, né, cuidando da nossa alma, isso se reflete no nosso físico, no material e vice-versa também, né?
Deus nos olha como um todo, né? Como um todo. Então, muito obrigada, Roberta, pela sua presença. Obrigada aí. Queremos Agradecemos agradecer pelo muito, seu viu? tempo, pela sua disponibilidade. Esperamos recebê-la em outros momentos também, que a gente tem Sim. muita coisa para conversar, né? Temos muitos temas ainda. Com aquele gostinho de quero mais. Exato, que era o nosso objetivo. Ok. Muito obrigada, Roberta. Foi muito enriquecedor para nós. E muito obrigada a vocês também que estão nos assistindo, por nos acompanharem em mais um episódio. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de seguir a gente no Instagram e no TikTok também. E ativem as notificações também para receberem as nossas novidades. Não só do podcast, mas também de todas as nossas programações aqui da Igreja Cristã Vinde. Então fiquem com Deus. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigada, gente. Até